já é um consenso em relação à questão do arcabouço fiscal, isso daí já está pactuado até entre a gente e os economistas e os analistas que vêm aqui conversar com a gente. Mas vamos fazer um exercício de olhar daqui até 2026 e pensar assim, pô, o Lula, alguém chegou ali e falou para ele, cara, esse aqui é o playbook que você tem que executar para poder ser reeleito e tal. O que acenderia um sinal, tipo, de alerta para vocês, assim, de falar, ó, esse cara aqui tá começando a fazer algumas coisas que parece que ele tá sinalizando realmente de que ele vai aceitar uma desaceleração, ele vai aceitar que tem que controlar a inflação para segurar isso daqui, chegar e ser reeleito. Quais são os sinais que vocês acham no Congresso ou na economia que daria esse alerta de que ele realmente está disposto a abrir mão de algumas coisas que ele acredita para poder se reeleger? Na minha visão, ele precisaria trazer sinalizações na fala, porque tudo que ele tem trazido nas falas dele nas últimas 3, 4 semanas são no sentido exato oposto, né? Então, ele teria que começar a trazer sinalizações de maior responsabilidade fiscal e equilíbrio fiscal, e isso partiria de uma agenda do próprio governo, no sentido de, olha, a isenção do imposto de renda não vai vir, por exemplo, corte de gastos, vamos apoiar aqui algumas medidas de melhoria de eficiência do gasto público. Agora, não é isso que a gente está contratando, o que a gente está vendo por enquanto. Na eleição do Davi Alcolumbre no Senado, eu estava em loco lá, acompanhando pelo ranking dos políticos, e eu estava ao lado do líder do governo no Senado, Randolfo Rodrigues, e ele foi questionado por um jornalista, falando ali, qual que vai ser a prioridade do governo prioritária aqui no Senado. E o Randolph olha assim e fala, economia, essa é a nossa prioridade. Vamos continuar melhorando a vida dos brasileiros como fizemos, o desemprego está baixo, vamos continuar mantendo a economia aquecida, crescendo mais de 3%. E aí ele vai falando de alguns indicadores econômicos positivos do governo, mas qual que era a pauta prioritária? Qual que é o projeto que eles vão apresentar? Nada foi apresentado. E não citou nenhum em 6 minutos de discurso. Não tem uma bandeira específica. Não tem uma bandeira clara. O que dá para a gente ver, pelo que a gente conversa, o governo está no pacote ali da CCJ no Senado, que deve ser presidida pelo deputado Otto Alencar, a recriação, por exemplo, da tributação de dividendos, né, trazendo de novo essa discussão que o governo Bolsonaro tentou fazer ali em 2021 e acabou sendo aprovada na Câmara com quase 400 votos, 396 votos, o governo colocando uma força incrível, Arthur Lira tratorando a discussão, e aí quando chegou lá na Comissão de Assuntos Econômicos, parou no senador Ângelo Coronel e ele simplesmente sentou no projeto e não avançou mais. Então, essa é uma das questões que no Senado pode acabar avançando. Mas, de novo, isso não fala de questão de redução de despesa pública, basicamente... Eu acho que o sinal tem que vir do presidente, tem que vir do Lula. O Lula tem que facilitar a vida do Haddad, né? No fundo é isso, o Haddad fica tentando esgrimar, faz conversa, tenta mostrar que responsabilidade fiscal é um valor, é um princípio, do mundo, né? Mas assim, o presidente vai lá e numa fala rápida desautoriza ele, né? Com esses sinais, né? Olha, não vou fazer mais nada, já foi feito, volta com alguma promessa desse tipo. Eu acho que precisa ter sinais críveis, e eu acho que o governo teria condições de fazer isso, né, se quisesse. O governo conseguiu, por exemplo, aprovar uma reforma tributária cheia de retalhos, de grupos de exceção, né, exceções para cá, para lá, dentro do modelo que é o modelo brasileiro de fazer reforma, acomodando grupos de interesse e tal, mas é tão ruim o nosso sistema tributário que eu acho que foi um avanço, né, e a gente vai colher crescimento a mais por conta disso, né, muito trabalho do API, bem feito, lá costurado, e aí tem essas adjacências, né, da reforma tributária, como a questão de tributação de dividendos. O que é importante é o presidente passar um sinal, dizer o seguinte: mesmo que eu queira fazer algo que seja do meu mandato político, como diminuir a tributação para quem receba menos, né? Diminuir o imposto de renda que receba menos, tem um compromisso maior de equilíbrio fiscal. Então, para fazer isso, eu vou diminuir os benefícios tributários, e tem que mostrar politicamente que consegue fazer isso, mas tem que partir de uma conversa dizendo o seguinte:
responsabilidade fiscal, controle do déficit público é algo importante para valer nesse governo. E ele precisa dar esse comando, porque se ele não dá esse comando, fica o ministro Haddad sozinho, tentando esgrimar com isso, e o resto do ministério jogando na outra direção, inventando um gasto adicional, um programa de expansão de crédito, né? Então, esse eu acho que seria um sinal. E, de novo, ele teria uma história para contar de crescimento econômico, né? Então, mas assim, até agora não apareceu isso. Eu acho que não tem como delegar ou trazer pessoas para o governo, ou Haddad inventar algo novo, se isto não partir das falas recorrentes do presidente da República. E aí, só para complementar, acredito que trazendo um exemplo aqui de um outro governo que fez isso que o AOD estava listando que deveria ser feito, talvez fique mais claro assim para a audiência. Porque vamos analisar o que fez o governo Temer. Ele pegou e listou uma agenda muito clara, primeiro com sinais, né, a ponte para o futuro, que foi até antes de assumir, mas quando ele vai listando, prioridade, aprovar a PEC do teto de gastos. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Depois vai ser a reforma da Previdência. Depois a gente vai... enfim, e aí ele vai listando as coisas que ele vai fazer. E quando, por exemplo, a discussão da reforma da Previdência não avança, eles vão e trazem uma medida provisória para acabar com a TJLP do BNDES. Então eles vão aproveitando a janela que eles têm. E como que isso foi feito? Dialogando muito com os parlamentares. Muito. No dia a dia, o Temer... Qualquer parlamentar que ligasse para ele, independente do Estado... e dialogando com esse norte, né? E dialogando sempre com esse norte. O governo Lula, a gente vê uma paralisia decisória e ministros que dão mensagens diferentes. Eu vou trazer olha um exemplo completo oposto. De novo, eu não estou nem crítico ou a favor da medida, eu não estou trazendo juízo aqui de valor, é juízo de realidade mesmo. A gente tem a questão da discussão da prorrogação da desoneração da folha. O Haddad tentou acabar isso, o benefício estava acabando, não iria prorrogar, e aí o Congresso vai e prorroga em uma irresponsabilidade fiscal do Congresso nesse sentido, né? Mas, beleza, provou. E aí, na quarta-feira, meio-dia, em um almoço de uma frente parlamentar de comércio e serviço, um abraço, João Galás, a gente tem uma... declaração do Padilha falando, não vamos vetar, não vai ter veto, vai ser aprovada a questão, não vai ter veto, o veto vai ser parcial se houver e tal, aí tem o veto na íntegra. Horas depois da fala dele. Então o presidente, ele acaba sendo, passando por cima de um ministro que tinha negociado acordos. Só que isso se repete várias e várias vezes. E aí o que acaba acontecendo? O veto depois é cassado. Aí, faltando menos de uma semana para acabar o ano, faz uma medida provisória de reoneração da folha. Aí começa o outro ano, o governo sob pressão, porque faz isso com o Congresso em recesso. Aí, parte da medida provisória é devolvida na sexta vez só que isso acontece na história. Fica um clima azedo. O ano inteiro, o governo perde praticamente o primeiro semestre todo nessa discussão. Por algo que ele foi derrotado e ele simplesmente foi para o segundo turno, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, depois judicializou no STF. Então, essa paralisia decisória e que os ministros, cada um parece que falam um idioma diferente, né? Naquele filme Conclave, né? Cada um tá ali numa ala, cada um falando uma língua diferente. Parece que é o governo Lula nisso. Então, você não tem uma agenda clara, prioridade 1, 2 e 3, e aí, quando os temas são tratados, é sempre na base do improviso. E aí, quando você faz as coisas de improviso, nunca sai bem. Gostou desse corte, né? Então que tal assistir o episódio completo? Clica aqui e assista ele na íntegra. Ou então você pode clicar aqui e ver mais um corte desse mesmo episódio.